Olá, Ângelo Primo, junto com você para a resolução de mais uma questão de raciocínio lógico. Lembre-se, resolver questões, seu treino antes da competição. E já sabe, né? Quando a gente resolve questões, nós estamos colocando à prova o nosso conhecimento teórico, né? O que você no caso aí, sabe, né, a respeito daquele assunto. E a questãozinha é a criatividade. Como é que eu vou trabalhar a questão? Vamos à nossa questão de hoje. Julgue o item seguinte relativo à lógica proposicional. A sentença, um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Constitui uma proposição simples. E sempre eu comento com você aquela ideia de criar um roteiro de resolução, tá? Que é aquilo que vai facilitar, vai orientar, no caso, né, a sua resolução, tornando até mais eficiente, né, não perdendo tempo com coisa que não é interessante lá. Então, sempre eu sugiro, né, no caso aí, criação do roteiro, para você ter uma ideia. A criação do roteiro vai desde da leitura do enunciado até as alternativas. Essas questões do tipo certo e errado, quando eu já leio, né, o nosso enunciado, né, automaticamente eu já tenho a minha construção, porque é o certo ou o errado lá, né? Não tem alternativas para acompanhar. Muito bem. O que nós temos aí como assunto, né? Quando ele falou em lógica proposicional, né? Nós estamos falando sobre proposição. E a proposição tem vários temas, né, envolvidos aí no caso, tá certo? Um deles, né, é identificar se é ou não proposição, e o segundo, no caso, né, é classificar o tipo de proposição. Então, ele já avisou lá no caso que nós estamos trabalhando com uma possível proposição simples. Tá? Então, ele deu aquela frase, aquela sentença, e ele quer saber se é uma proposição simples. Então, qual é a base, né, teórica para isso daí sobre essa parte de proposição simples? É o reconhecimento, né? Eu vou reconhecer essa proposição como sendo simples ou não. Lógico que primeiro eu vou analisar se é proposição. Isso é importante, né? O pessoal já vai direto para verificar, né? A segunda parte, que é proposição, é a primeira parte, simples é a segunda. Então, primeiro eu verifico se é proposição e, se for proposição, se realmente é simples, né? Isso é importante aí no caso, para você não analisar coisa que não precisa. Então, nós temos que fazer um reconhecimento da proposição, se ela é simples, né? Classificada como simples. Sempre eu discuto com você, o tempo de resolução seu é diferente do meu, porque eu estou comentando as questões aqui. Né? Eu vou falar, vou lembrar de teoria, tudo aquilo que na sua cabeça já tem que estar pronto na hora de resolver. Eu coloco aí que você gastaria no máximo 4 minutos lendo com atenção. Porque reconhecimento, né, de proposição, ou reconhecer um determinado elemento, né, ele acaba sendo muito perigoso. Eu tenho que ter uma leitura atenta, ter a definição na cabeça para saber se aquilo pega, né, corretamente. É uma classificação que eu coloco sempre, né? A questão é teórica, porque reconhecer depende da teoria. Nível moderado, porque o moderado, né? Porque vai te dar um certo trabalho, tem que ler com atenção. Essa questão, particularmente, não é tão difícil assim, né? Então, tem um nível moderado. Mas, de um modo geral, esse tipo de questão de reconhecimento é moderado. E a aplicação do conhecimento teórico. Eu falo sempre isso daí, para você, né, ficar atento à maneira que você quer resolver. Né? Você fala assim, professor, tem atalhos. Atalho é o famoso macete. Né? A aplicação do conhecimento teórico dificilmente tem atalho. Por quê? Eu tenho que saber precisamente a definição para poder fazer. Tá certo? Então é isso daí que nós vamos analisar aí no caso. Tá certo? Então vamos lá para a nossa situação. Então ele fala assim, relativo, né, à lógica proposicional. Então, ele está falando de proposições, concorda? Essa é a ideia.
Então, ele fala: um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Constitui uma proposição simples. E aí precisa tomar cuidado, porque às vezes o pessoal vê a extensão da frase e quer julgá-la, né, como sendo composta, porque é muito extensa. A proposição simples, ela não pode ser separada em partes menores, né? Ela é chamada de atômica porque eu não consigo separá-la em pedaços menores. Segunda coisa, ela trata de um único tema, né? Vamos colocar dessa forma no caso. Mesmo que ela seja extensa, mesmo que ela tenha dois verbos, o que você tem que notar é se ela trata de um mesmo tema, se ela serviu para associar uma única ideia, que é essa a função dela, né? Ela associa uma única ideia, né, no caso, e não precisa de conectivo. Então, a primeira coisa, como eu falei para você, é o seguinte: é uma proposição simples, né? Primeiro, tem cara de proposição, sujeito, verbo, predicado, uma sentença declarativa que pode ser julgada de verdadeiro ou falso? Não é exclamativa, não é imperativa, então está valendo. Não se esqueça de, nessas questões do tipo certo e errado, verificar se a primeira parte foi, né, satisfeita. É proposição? Sim, com certeza é uma proposição. Então, você saiu, né, daquele mundo da incerteza, se é ou não proposição, tenho certeza que é. Agora eu vou para a classificação. Simples, né? Atômica, ela trata de uma única ideia. É isso que ele está falando? O ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas, sem dúvida. Então, eu consigo trabalhar com a cara de sujeito, verbo e predicado. Né? E tem uma única ideia: não precisou de conectivos, né? No caso aí, não precisou de elementos de ligação para juntar outra ideia. Então, é uma proposição simples? Com certeza é uma proposição simples. Portanto, né, o item, né, no caso, ele é verdadeiro, né? Então, a proposição, no caso, a asserção dele é verdadeira, porque ele não pergunta, ele está afirmando, né? A sentença, um ensino dedicado, ele está afirmando. Né, constitui uma proposição simples. O que você vai verificar? Se ela é verdadeira, né, o item está certo. Se ela for falsa, o item está errado. Como é uma proposição simples, significa então que o nosso item está certo. E essas questões, né, que envolvem reconhecimento, no caso, né, se é proposição ou não, é uma questão puramente teórica, né? Tem que tomar muito cuidado por causa da definição, né? Por causa das ideias. Será que realmente é isso aí? E eliminar algumas coisas que eles usam, né, para incentivar o errado, né? Diríamos. A extensão da frase, não. Ela é atômica, ela não pode ser dividida em pedaços menores, né? Se eu cortar alguma coisa, fica sem sentido lá. Legal? Então, nós temos aí uma proposição do tipo, né, simples. Ok? E aí, né, no caso, eu sempre peço para você, se você já está inscrito, ativa o sininho, porque aí você recebe as novidades. Se você não se inscreveu ainda, vai lá, né, faça a sua inscrição. Deixe, né, o joinha, o like, compartilhe, tá aqui as mídias, mande dúvidas, né? Envie sugestões, questões que seria interessante a gente resolver, porque nós estamos abrindo um leque de resolução de questões de várias bancas, né? Por quê? Mesmo sendo uma banca desconhecida, às vezes a questão é interessante para acrescentar, agregar, né, o seu conhecimento, né? Poder aplicar melhor o seu conhecimento. Tá certo? É isso aí. Por enquanto eu me despeço, mas com certeza eu volto para a gente resolver mais questões e eu fico por aqui deixando o meu oiê. Tchau, agora. Tá certo? Tchau, Ângelo Primo se despedindo.